E no nosso espaço de entrevistas, o Web News de hoje, nós temos o prazer de receber ela que é educadora, antes de mais nada educadora, mas também foi ex-dirigente regional de Itaquaquecetuba e também de Mogi das Cruzes, hoje é consultora na área de educação e agora escritora. Nós vamos receber aqui, nesse nosso bate-papo, Rosânia Morales Morrone. Bom, no nosso bate-papo de hoje, estamos recebendo aqui Rosânia Morales Morrone, que é ex-dirigente regional de ensino aqui de Itaquaquecetuba e também de Mogi das Cruzes. Atualmente é consultora aí na parte de educação e também agora autora de um livro. Ela que está lançando o livro Ano e o Tempo, e a gente vai bater um papo super especial sobre educação. Seja muito bem-vinda, Rosânia. Obrigada, Marcos. Obrigada a todas que estão nos assistindo. Tá certo. Bom, vamos começar esse bate-papo falando um pouquinho da sua especialidade, né? Você que é professora de educação física, se não me falha a memória, é isso? Também. Come- Eu fiz o magistério, eu fiz a graduação de educação física também. Tá certo. Eu tenho essa lembrança de você ainda como professora de educação física. E olha que de lá para cá muita coisa aconteceu e muitos avanços aí na carreira. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da educação. Você que sempre foi muito inteirada nisso, foi dirigente regional de ensino, hoje é consultora aí de educação. A gente está entrando no ano de 2022, né? Com um grande desafio na parte educacional aí, recebendo os alunos que tiveram esse afastamento por conta da pandemia, esse vai e volta que a gente teve aí nesses anos pandêmicos. Como é que se avalia que vai ser esse retorno aí por parte dos alunos e principalmente por parte dos educadores? Bom, muito complicado no sentido de que o professor ele tem que ter esse time dos alunos que ele tem. Então, porque cada aluno é cada aluno, você sabe, você é professor também, né? E eu estou aí há 37 anos na educação, fui diretora de escola também, supervisora de ensino, e hoje, além de dar consultoria, também dou assessoria pedagógica em vários municípios das redes municipais. Do ano passado para cá, foram mais de 5 escolas. Seis escolas, desculpa, mais de 5 municípios, 6 municípios, na verdade, que nós trabalhamos aí durante a pandemia e pós-pandemia. Então, a gente, mais do que nunca, a gente está sabendo não só da rede estadual, como da rede municipal, o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer. Fato Marcos e queridos ouvintes e todo mundo que está nos vendo, fato é que vai ter que ter muita dedicação. A escola, o gestor, os professores, os funcionários, eles vão ter que se dedicar muito nesse resgate da autoestima, porque o combo é completo. Os alunos estão ainda abalados. Olhem suas famílias, né? Na minha tem neto que está fazendo tratamento com psicóloga pós-pandemia, né? Então, o abalo psicológico, a gente não tem essa profundidade ainda, Uhum. porque a gente tem alguns trabalhos de psicólogos, tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, mas não profundamente. Por exemplo, na rede estadual tem aquele Psicologia Viva, alguma coisa assim, que é uma terceirizada que ganhou lá a licitação e na rede estadual e que faz esse atendimento. Mas diretores, fato é que os diretores estão reclamando muito que não tem uma devolutiva. Então, teria que ser até personalizado, né? Um ensino personalizado e um tratamento personalizado. Então, primeiro, são as habilidades socioemocionais. Se você não acolher essa criança, esse jovem, e ter um full time ali junto nas disciplinas e ficar só num conteúdo conceitual, você não vai conseguir nada. Então, as habilidades, mapa de foco, as habilidades essenciais, avaliação diagnóstica, recuperação implícita ali, contínua, formativa. Então, isso vai ter que acontecer. Só que com um detalhe: tá na hora da gente dar uma sacudida esse ensino, né? Não dá para ser um ensino tradicional. Como Verdade. é que eu tenho uma criança e um jovem que ficou online, alguns, porque outros não,
a desigualdade social ficou mais evidente na rede pública. Infelizmente, a grande maioria, né, Rosânia? A grande maioria. Olha, para você ter uma ideia, a gente estava num município que os professores, durante a pandemia, as crianças daquele lugar, que era uma divisa com outro município, no Vale do Paraíba, as crianças não tinham acesso. Eles fizeram um programa de doação de celulares. Na verdade, eles conseguiram, a escola era pequena, que é uma escola multisseriada, então eles conseguiram, rural e multisseriada, olha isso. Já Legal. não é fácil. Então, e eles conseguiram a doação de celulares para as crianças, fizeram um trabalho assim de um altruísmo, sabe, de uma intensificação, de humanização mesmo, que eles conseguiram. Só que não tem sinal de Wi-Fi, não tem sinal de celular naquele bairro que eles moram. Sabe onde eles iam, Marcos? Eles iam no entorno da igrejinha católica do bairro, que era tipo um bairrinho mesmo, bem Para simplesinho. pegar o sinal ali, né? Exatamente. Então, assim. Essas e outras iniciativas mostram o quão a educação estava aí, o quão gestores, o quão secretários de educação estavam aí preocupados com isso, mas principalmente ali na ponta, né? A gente vê realmente o empenho do professor, o empenho da comunidade para resolver essas situações, né? Nossa! Então, agora, assim, mais do que nunca, além de usar mapa de foco, que é todo um trabalho, né, de resgate dessas habilidades essenciais, porque não adianta querer dar todas as habilidades agora, trabalhar com tudo que estava ali no currículo que não vai conseguir, porque precisa ter esse resgate. Então, primeiro isso, uma aula diferenciada, inovadora, que tenha atrativos para o aluno, que ele tenha essa vontade, esse prazer de frequentar as aulas. Não é festinha. O conteúdo conceitual ele tem que existir, mas dentro daquelas perspectivas de estratégias e abordagens mais inovadoras, sequências didáticas, metodologia de projetos, que a gente chama. Então, assim, atraindo essa criança, esse jovem, e resgatando e trabalhando com as habilidades socioemocionais. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, como você bem sabe, ela norteia os currículos. Principalmente nas 10 competências, nós temos as habilidades socioemocionais ali inseridas, principalmente nas últimas, na 8, na 9 e na 10. Então, nós temos que trabalhar com esse resgate, né? Fato é que, até, eu gosto muito de um autor, o Yuval Noah Harari, né? 21 lições para o século XXI, que eu recomendo para todo mundo, né? E ele teve outro, ele também é um israelense, um professor e um cientista, um filósofo, assim, dessa era moderna aí, que tem muito a ver com a escola, né? E ele fala isso. Quem é essa criança? Quem é esse jovem? Então, esse jovem é o jovem nativo digital. É aquela criança de 2 anos que desbloqueia um tablet. Verdade, verdade. Que ele já está letrado socialmente. É uma outra geração, né? A gente fala até dessa situação geracional mesmo, uma geração que, para o professor que está nativa, ele não teve nem contato com tanta tecnologia. E foi um desafio, né, bastante complicado para o professor também se atualizar. Mas a gente tem vários e vários exemplos aí de sucesso nesse momento. Nossa, muitos professores se reinventaram. Gente que não sabia mexer no Meet, que era o que eles usavam mais, ou até no WhatsApp. Para você ter uma ideia, no município que nós estávamos, 2 professores não tinham celular. Não tinham celular, eles se negavam a ter celular. Finalizando, eles compraram o celular. Né? No início teve aquela coisa de meu chip, a minha internet, e depois a coisa foi, eles foram cedendo, né? Cedendo. Só que penso, Marcos, que os governos agora têm que pensar sobre isso, porque não é ensino híbrido, porque o olho no olho, o presencial não vai substituir, né? Não vai ser substituído, mas dotar a escola de tecnologia e também oportunizar para que esse aluno tenha Wi-Fi gratuito, né? A gente está vendo agora o movimento do governo federal, que eu estava lendo aí, para levar o Wi-Fi para todos os alunos da educação básica, né, das escolas públicas, e aí, mas também um computador. A criança precisa hoje, precisa de pesquisas. A sala de aula invertida para o jovem do ensino médio, por exemplo, eu acho saudável, que ele vai, faça as suas pesquisas e leve para a escola. Então, assim, e ele precisa ter esse aparato.
Tá bom, ele mora na comunidade, por exemplo, num cômodo de cozinha. Como que ele vai ter isso? Ele tem que sobreviver, ele tem que comer. Outro dia eu vi uma cartinha na internet, e aí a gente pode passar assim, um monte de exemplos que a gente teve que doía o coração. E a gente tentando ajudar. Tem diretores que compravam cesta básica e tudo. Uma criança pedindo para o professor ajuda, que ele queria comer. Ele queria comer. O desejo dele era comer. Você São viu vários isso na internet, relatos. né? Vi. Aí não precisa nem ir para a rede. A gente, na nossa realidade aqui, né? Eu que estou inserido também num bairro que é um bairro carente, a gente teve essas iniciativas comunitárias, inclusive dentro da escola, para poder levar alimento realmente para as crianças, Sim, virar tecnologia. Essas crianças realmente estavam sim, fora desse contexto. sim. Mas acho que o grande desafio, Rosane, não sei se você concorda comigo, é realmente ter esse olhar, né, para o aluno, para essa situação dele, principalmente para diagnosticar esse entorno que ele teve, né? Toda essa situação, os Exatamente. alunos não são homogêneos, né? Eles não são ali uma casta, como a gente costumava dizer antigamente, de alunos todos iguais, cada um tem a sua individualidade, tem a sua realidade, isso deve ser respeitado, né? É verdade. E E aí, você sabe, pode falar. não, então, me diga uma coisa para a gente emendar nesse assunto também. Você acha que em quanto tempo a gente consegue recuperar, se é possível recuperar, essa defasagem que ocorreu por conta da pandemia? Olha, alguns teóricos e alguns estudiosos, pesquisadores, estão falando em cerca de 10 anos. Eu penso que não. Eu sou mais positivista aí. Eu sou mais realista no sentido de que, se você tiver um ensino inovador com essa geração alfa que está aí, geração digital, antenadíssima, né? Que domina quase que melhor que muitos de nós e na tenridade. Então, eu penso que isso vai ser a médio prazo e até curto prazo, se tiver foco, se tiver um ensino inovador. Eu penso. E recuperação, sem avançar para cumprir tabela de currículo. Porque não interessa cumprir tabela de currículo. Precisa de ter as habilidades essenciais, né? Então, Exatamente. E é possível fazer isso, né, de modo que você até retome alguns conceitos anteriores, né, do nível que o aluno esteja, para que ele possa dali partir para frente. Isso é importante a gente sempre ter em mente, não é? e a escola tem que ser agradável. Então, todo mundo tem que estar preparado, formação continuada. Então, os desafios são esses, porque o professor, a formação às vezes é deficitária, muitas vezes é deficitária, todo mundo sabe disso, né? Então, estão aí as pesquisas, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna e outros mais, todos pela educação, que as formações, elas estão precisando sofrer um reajuste aí, né? Alinhar o passo, porque ela é muito conceitual. Eu que dei aula 7 anos em universidades, né, ela é muito conceitual e não pode. Eu sempre fui na outra via, numa praxis educativa de olhar mesmo para a prática, mas com a teoria. Não é sem a teoria. A teoria é necessária, porque a teoria ela é uma ancoragem da sua prática. Você Exatamente, é não faz nada embasamento. do senso comum, porque o senso comum ele é um engano muitas vezes, né? Tá certo. Bom, realmente é um assunto aí um tanto quanto complexo, né? A gente tem que realmente aí torcer para que essas inovações cheguem na ponta realmente, que a gente tenha aí sucesso, né, nessa empreitada de tentar recuperar essa defasagem dos alunos. Agora vamos falar um pouquinho dessa nova área que você realmente tomou conta aí, que é o fato da nossa Rosane agora ser escritora. Me conta Olha, como é que surgiu a ideia de fazer um livro, chama Anne e o Tempo. Anne o Tempo. É um livro infanto-juvenil, né? Eu, Mas mas é para todo mundo, é para todo mundo. É assim, é para maior de 40 e poucos anos. então tá certo. Então, assim, quando eu comecei a traçar minha estratégia de me aposentar na rede estadual, né? Eu não queria ficar sem fazer nada, porque eu trabalho desde os 14 anos, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e ele tinha 40 anos, ele faleceu de câncer. Então, eu trabalho desde então, eu não fiquei um momento sem trabalhar.
E aí, isso é muito complicado, a gente que é muito ligada no 220, que gosta e respira educação. Então, eu comecei a traçar minhas estratégias. Na saída do governador Geraldo Alckmin e na entrada do Márcio França, houve um movimento político e eu não queria sofrer nenhum tipo de perseguição. E aí eu pedi exoneração como dirigente de Mogi das Cruzes, voltei para Itaquá como supervisora e comecei a gastar minhas licença-prêmio, férias e tal. E aí eu comecei a fazer, eu já estava querendo me aposentar naquele ano, em 2018. A minha aposentadoria saiu em 2019, mas eu já dava formação nas minhas férias, na minha licença-prêmio, eu já dava formação continuada, que a Vivace, assessoria pedagógica, o Maurício, uma pessoa que eu admiro muito, que é o CEO da empresa, e que me convidou, né, pela experiência, pela prática, né, e também por essa coisa de eu ter dado aula na universidade, eu fiz mestrado em educação, além da pedagogia, e aí eu falei, vou escrever um livro. Eu tinha feito sem, assim, uma intencionalidade, sabe, acadêmica, alguma coisa que lembrasse da minha infância, e que não fosse uma coisa nem piegas, nem assim, sabe, é uma coisa de um apelo para largar um pouquinho a tecnologia. Olha, eu sou tecnológica, eu adoro tecnologia. Mas às vezes é necessário, né, dar essa pausa e respirar, porque senão a gente acaba enlouquecendo. É muita informação. Pira, você tem que respirar, ir para uma praça, andar. Daqui a pouquinho eu vou caminhar numa praça, entendeu? Eu tenho minha esteira aqui, tudo, mas eu quero ver gente, eu quero respirar. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Tudo isso. Então, essa pandemia fez um monte de gente ser empreendedor, escrever livros, e não foi diferente comigo, que eu já tinha isso planejado, já tinha os escritos sem essa intencionalidade. Eu falei, vou colocar isso em prática. Será que isso vai dar certo? E aí eu comecei, e cheguei lá com o Clube da Cultura, que o Flávio e a Sônia oportunizaram, né? Que transformasse isso num infanto juvenil, né? E aí surgiu Anne e o Tempo, que é esse livrinho aqui. E conta o que, basicamente? Eu sei que eu assim, já dei uma zapiada aí no livro, tem muitas memórias, a gente às vezes se confunde. Quem é a Anne? Vamos começar por aí. Quem é a Anne? Olha, Anne, eu dei o nome de Anne por causa da minha neta. A minha neta de 11 anos, que teve um câncer aos 3 anos e meio e quase faleceu. Então, Anne foi em homenagem a ela. Na verdade, a Anne sou eu, nesse livro. E tudo que está aqui é cada vírgula, cada ponto, cada palavra é verdadeira. Eu passei por isto, né? E aí eu venho começando a falar dessa menina, deixa eu colocar aqui, dessa menininha, né? Que ficou uma ilustração muito bacaninha. Olha, os ilustradores, Serafim, né? Muito bacana. Então, é tudo de bom gosto, sabe? Deixa eu colocar aqui, centralizar aqui. Olha que bonitinho. As crianças. Mesmo. Olha, a ilustração está bem bacana. Então, por exemplo, eu só vou ler um trechinho. A vida não era essa coisa maluca de hoje em dia. As brincadeiras tinham muita importância e as crianças se divertiam até tarde na rua. Eram brincadeiras que hoje em dia a criança nem sabe o que é, como bate-lata, amarelinha, mão na mula, dingue, lencinho branco, e aí vai. Então, é assim, é esse resgate. Uma amiga, e aí eu vou contar quanto que eu já vendi. Eu fiz, assim, 200 livros, porque é muito caro você fazer logo de início, né? Você tem ilustrador, diagramador, para a gente é muito caro como professor, né? Mas a editora fez um valor bacana, e aí uma amiga vendeu, por exemplo, ela pegou e falou, eu vou comprar 10 livros teus, Rosane. Eu falei, 10 livros? O que você vai fazer com 10 livros? Eu vou dar para minha sobrinhada toda. Marcos, foi uma coisa assim, ó, porque eles queriam falar comigo. Porque eu falo ali de sopa de pedra, eu falo ali de rabanada, eu falo ali da quitanda. E, Rosane, essas brincadeiras que você citou aí, elas são, né, muito difíceis as crianças de hoje saberem o que são, né? Você falou de bate-lata,
coisas assim que eu vivenciei na minha infância, você também deve ter vivenciado, mas a molecada de hoje realmente não deve ter muito contato com isso. Isso E tem olha sido só, surpresa para o pessoal, assim? eu não entendi o que você falou. Não, se isso tem sido uma surpresa para a criança ler Tem. o Então, livro. por exemplo, esses 10 livros que eu vendi para minha amiga, que ela mandou para a sobrinhada no estado inteiro, Santa Bárbara do Oeste, no estado inteiro. E ela mandou os vídeos deles, e eles falando depois comigo. Eles ficaram assim, bobos, que uma autora estava falando com eles, primeiro. Então, eles achavam que era muito longe isto. Isto que é legal. Eu tenho ido e dado palestra e falado sobre o livro, né? E eles perguntam as coisas para mim. Então, assim, vivenciar essas brincadeiras, muitas vezes, hoje, é impossível, dependendo de onde a criança mora, entendeu? Ela vai vivenciar isto na escola, muitas brincadeiras destas, e outras não. Só que a motricidade, o estímulo sensório-motor, tudo isso é necessário, porque senão você vai ficar tolhido de toda essa vivência corporal. E aquela coisa da mente sã e corpo são, isso é tudo verdade. Então, a gente precisa trabalhar o corpo, né? E a ludicidade de tudo isso. Então, o livro é esse apelo. E aí, eu fui corajosa, já engatando, porque eu sou meio cara de pau, sou meio corajosa. Na educação, a gente é meio assim, né? Isso faz Precisa parte ser de assim. ser professor, né, Marcos? E Precisa aí, ser, oi? precisa ser assim, né? Precisa. E aí, eu fiz uma dedicatória e mandei para um grande empresário, lá em Santa Catarina. Depois de uns 15 dias, a assessora dele me liga, de noite. Olha, o meu patrão adorou o seu livro, porque é um resgate de infância, fala da convivência dos avós, fala dessa coisa de olho no olho, parar de ficar todo mundo comendo e ficar com o celular e não olhar na cara do outro, a família, a vivência familiar, que já é difícil. Bom, eles pediram uma encomenda para mim. E eu dei o preço, falei com a editora, eles abaixaram o preço mais ainda, porque era uma venda para Grande. outros lugares. E aí, eu dei o preço lá de 100 livros, né? Ela falou: não, a gente não quer 100 livros. Eu falei: quanto? Uns 30? Não, 7.200 livros. Que bacana. Então, foi assim uma conquista minha, não teve intermediação nenhuma, como empreendedora, como visionária, como professora, e que tinha um sonho de ver o meu livro em todas as lojas do Brasil. E essa loja é a Avan, do Luciano Hang, né? Bacana. Muitas vezes as pessoas criticam ele, o jeito dele, mas ele é um empreendedor, ele é um visionário. O motorista da Transbem, que veio pegar aqui, porque eu contratei a Transbem, que também é do Luciano Hang, que tem a filial em Mogi das Cruzes, ele veio aqui, ele falou: dona Rosânia, ele é super humilde, é tudo aquilo que falam. Então, ele olhou para o meu livro com um olhar de pai, de avô, sabe, de educador, de olhar assim e falar: olha, precisa ter essa vivência de família. E Então, esse é o poder, né? O poder do livro, o poder da leitura é esse, né? Tocar as pessoas, né? é isso. Estará em todas as lojas da Van, o livro já está lá em Barra Velha, né? São 240 caixas que eu tive que mandar fazer, me especializei em logística, código de barras, gramatura de caixa. Olha, meu Deus do céu! Nota fiscal, saí de MEI para Simples, porque ia passar o teto, e aí mandei. Tudo bem, né? Graças a Deus é porque a gente está recebendo um pouquinho a mais. E aí é fruto do nosso trabalho enquanto professora, enquanto visionária e empreendedora. E aí estará nas lojas da Avan em todo o Brasil a partir de janeiro. Então, fiquei muito contente. E também tem mais de empreendedora, viu? Montei um site aí de biju, tá vendendo minhas coisinhas aí, muito legal para o Brasil todo. Então, a É gente isso. reinventa, não é, Com Marcos? certeza, tá no sangue, né? Eu acho que quando a gente é picado por esse bichinho da educação, a gente é suspeito até de falar, mas a gente está assim, incentivado a aprender, né? E a gente É aprende verdade. coisas novas o tempo inteiro, até com essa, não obrigação, mas com esse feedback de preciso aprender para poder ensinar algo novo. Isso é E muito é bacana. interessante. Exemplo está aí na sua vida, nessa sua conquista. Meus parabéns, viu? Obrigada. E aí, nesse sentido, as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Eu tenho amigas que se aposentaram, estão dentro de casa. Gente,
Pensa em algo que você goste e que às vezes você não precisa de dinheiro, ou às vezes você ir para a praça, você fazer uma atividade de caminhar, de você voltar a ser professora. Eu tenho uma amiga que se aposentou como professora e é categoria O, entrou novamente na rede estadual e é professora de intérprete de Libras, e ela não era, fez curso, tudo, e hoje, quer dizer, está super contente. Então, assim, você tem que achar um meio de você ser importante nessa vida, às vezes até olhando os teus netos. Eu tenho amigas que olham os netos e se sentem felizes. O importante nesta vida é se sentir feliz e realizado, né? E esse sentimento de utilidade é muito importante para a gente, né? Se sentir útil. Então, você falou aí, por exemplo, temos trabalhos voluntários. Hoje em dia, com a pandemia muito mais agravada, a gente precisa de muito mais gente aí na rua, não doando, nem só doando dinheiro, mas doando tempo, doando a sua qualidade, né? Aquilo que a gente sabe fazer. Importante. Eu falo para você que eu estou em um conselho de segurança aqui do distrito de Brás Cubas. A minha amiga presidente, eu sou vice, 2 mulheres, e estou no comitê de enfrentamento à violência sexual de crianças da Secretaria Municipal de Saúde daqui. Então, assim, e estou num movimento que a gente está criando de mulheres do Alto Tietê. E não é mulheres, assim, para fazer socialite, não, porque é tudo pé no chão ali, ó. É daquela mulher porreta que vai atrás de direitos e oportunidades, viu? Legal, isso é importante. Então, quer dizer, eu me aposentei, mas na verdade eu estou trabalhando muito mais agora. E está me dando uma satisfação tremenda, porque eu gostei de fazer isso que eu estou fazendo. Eu estou no 3º livro, são mais 2 livros que eu estou escrevendo. Então, até o meio do ano, tem mais 2 livros, um técnico de gestão pela Vivace, e outro pela editora da Vivace, e outro mais um infanto-juvenil. Então, assim, eu peguei gosto na coisa. Percebi que a consultora em educação está deixando um espacinho aí aflorar de escritora, mas isso é muito importante. Rosane, minha querida, é um prazer sempre tê-la por aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas assim, tem muita história para contar, né? Eu que conheço a Rosane aí mais de 20 anos já, e realmente a gente sabe de todo esse potencial. Fico muito feliz de verdade, de coração, por essa conquista aí. E tenho certeza que é só o começo de muitas outras que vão vir aí. Obrigada, viu, Marcos? Um grande abraço. Obrigada de você ter me chamado. Você é um querido também. Tenho uma enorme admiração por você. Obrigada a todos que estão aqui nos vendo. Tá certo. Bom, a gente fica por aqui, então, com esse papo maravilhoso com a Rosânia Morales Morrone. E a gente continua aqui no nosso Web News com mais notícias do nosso Alto Tietê, do nosso estado e também do Brasil. Beijo.